Olá a todos e bem-vindos ao programa. Hoje estamos recebendo quem, na minha opinião, é o maior estudioso internacional do nosso tempo, o professor John Mearsheimer. Então seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Glenn, e obrigado pelo seu comentário gentil. Bem, recentemente tive uma conversa com Jeffrey Sachs, que apresenta um argumento muito convincente de que a China é um tipo de ator muito diferente dos Estados Unidos, em termos de como se comportaria ao se tornar mais poderosa, e se buscaria ou não a hegemonia. Agora, é claro, pode-se olhar para o foco chinês na harmonia com os vizinhos ou adotar uma abordagem diferente, observando a distribuição de poder muito distinta naquela parte do mundo. Mas isso é interessante, porque é realmente uma daquelas questões em que você e Sachs se encontram em lados opostos do espectro. Então eu queria explorar o porquê. Quais são suas perspectivas? Você acha que a China pode ascender pacificamente? Ou ela essencialmente buscará hegemonia às custas da segurança dos outros? Deixe-me começar dizendo que considero o Jeff um acadêmico excepcional. E como você mencionou, ele e eu concordamos em vários assuntos, especialmente na questão palestina e em toda a questão da Ucrânia e das relações entre Estados Unidos e Rússia. Mas no que diz respeito às relações entre Estados Unidos e China, nós enxergamos o mundo de formas muito diferentes. Ele acha que os chineses não agem de acordo com a lógica realista básica, que eles são influenciados por uma ideologia confucionista que vai contra o realismo. E eu, claro, acredito que todas as grandes potências agem de acordo com a lógica realista, independentemente de sua ideologia, seja essa ideologia liberal, como é o caso dos Estados Unidos, ou confucionista, como é o caso da China. Portanto, não há muita diferença entre nós nesse sentido, em temas como Palestina e Ucrânia. Mas no que diz respeito à política das grandes potências, existem diferenças fundamentais, como eu disse. Posso explicar o motivo dessas diferenças, se você quiser. Ah, sim. Isso seria ótimo. Basicamente, acredito que em uma estrutura anárquica, como o sistema internacional, e alguns ouvintes podem se perguntar o que quero dizer com isso quando falo de uma estrutura anárquica, aqui estamos falando de um mundo onde não existe uma autoridade superior acima dos estados, certo? Em um mundo assim, onde você não pode ter certeza das intenções de outros estados, e esses outros estados podem ter capacidades militares significativas, a melhor maneira de garantir sua sobrevivência é ser o estado mais poderoso do sistema. Porque se você está em um sistema anárquico, onde não há um vigilante noturno, onde não há uma autoridade superior, se você se meter em problemas, se outro estado vier atrás de você, não há ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. É por isso que chamamos a política internacional de um sistema de autoajuda. Os estados precisam se proteger porque, novamente, não existe uma autoridade superior. O sistema é anárquico. E isso significa que você não quer ser fraco, porque se for fraco, será aproveitado. Ou pelo menos há uma chance séria de que isso aconteça. E nenhum estado quer ser explorado. Certamente não a ponto de sua sobrevivência ser ameaçada. Meu exemplo favorito para ilustrar isso é a China. Os chineses foram muito fracos dos anos 1840 aos anos 1940, e esse período é conhecido como o século da humilhação nacional. Por que é chamado de século da humilhação nacional? Porque as grandes potências europeias, os japoneses e os americanos, se aproveitaram muito da China. Eles fizeram coisas terríveis com a China. Por quê? Porque a China era fraca e vulnerável. E não havia uma autoridade superior a qual a China pudesse recorrer para ser resgatada. Então a lição que tiro disso, na minha opinião, é que você precisa ser realmente poderoso. Vou dar outro exemplo que acho que ilustra isso e tem a ver com a expansão da OTAN. O governo Clinton decidiu pela expansão da OTAN em 1994, e a primeira leva de expansão foi em 1999, quando Polônia, República Tcheca e Hungria foram incorporadas à OTAN. E a segunda grande leva foi em 2004, quando os estados bálticos, Romênia, Bulgária, Eslovênia e Eslováquia foram trazidos para a aliança.
Durante todo esse tempo, os russos reclamaram amargamente da expansão da OTAN. Eles eram veementemente contra, mas não podiam fazer nada para impedir. E a pergunta que você deve se fazer é: por que eles não conseguiram fazer nada para impedir isso? E a resposta é que eles eram simplesmente fracos demais. A Rússia era um país extremamente fraco nos anos 1990 e até mesmo no início dos anos 2000. Só recentemente, Putin trouxe os russos de volta dos mortos, e agora consideramos a Rússia uma grande potência. Mas quando a Rússia era fraca, os Estados Unidos se aproveitaram dela. Na minha opinião, é assim que as grandes potências agem. Grandes potências tendem a ser implacáveis, e são implacáveis no sentido de que estão sempre interessadas em aumentar seu poder às custas de outros estados. E isso significa que você quer ser realmente poderoso na política internacional, porque é a melhor maneira de sobreviver. Na minha opinião, a melhor maneira de um Estado maximizar chances de sobrevivência é ser um hegemon regional, dominar sua região do mundo e garantir que não haja outro hegemon regional no planeta. Em outras palavras, a melhor situação em que um Estado pode se encontrar é ser o único hegemon regional do planeta. No mundo em que vivemos atualmente, e desde 1900, houve apenas um hegemon regional, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são um hegemon regional no hemisfério ocidental e não querem que nenhum outro estado seja um hegemon regional. E o resultado disso é que, ao longo do tempo, tomamos grandes medidas para impedir que outros países dominassem sua região do mundo, da mesma forma que os Estados Unidos dominam o hemisfério ocidental. Assim, no século XX, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental ao impedir que a Alemanha Imperial, o Japão Imperial, a Alemanha nazista e a União Soviética, essas quatro grandes potências, dominassem a Europa ou o leste asiático. Os Estados Unidos, mais uma vez, não toleram outros hegemones regionais, e trabalhamos arduamente para evitar que esses países se tornassem hegemones regionais. E claro, todos eles queriam se tornar hegemones regionais porque entendiam que essa é a melhor maneira de sobreviver. O nome do jogo é imitar os Estados Unidos, fazer o que os Estados Unidos fizeram no hemisfério ocidental. Agora, se você avançar para o presente e falar sobre a relação entre os Estados Unidos e a China, minha opinião é que à medida que a China se tornou cada vez mais poderosa ao longo dos anos 1990 e das duas primeiras décadas do século XXI, o que ela faria e está fazendo é tentar dominar o leste asiático. Ela tentaria se tornar uma hegemonia regional. E, ao mesmo tempo, como enfatizei, os Estados Unidos não toleram outros hegemons regionais no sistema. Então, previ há muito tempo que se a China crescesse em primeiro lugar, ela tentaria dominar o leste asiático, e em segundo lugar, os Estados Unidos fariam de tudo para conter a China, da mesma forma que contiveram a Alemanha Imperial, o Japão Imperial, a Alemanha nazista e a União Soviética. Portanto, a competição por segurança que vejo atualmente no leste asiático, envolvendo tanto a China quanto os Estados Unidos, não me surpreende nem um pouco. E ela é impulsionada em grande parte pela estrutura do sistema internacional. É motivada pelo fato de que o sistema é anárquico, que não existe uma autoridade superior, e, portanto, os Estados precisam se preocupar com o que pode acontecer com eles, caso outro Estado se torne agressivo em relação a eles. E, dado esse tipo de mundo, os Estados fazem de tudo para dominar sua região. Assim, argumento que, do ponto de vista da China, faz todo sentido querer dominar o leste asiático. Se eu estivesse em Pequim, também gostaria de dominar o leste asiático. Mas, como americano, quero garantir que a China não domine o leste asiático. Portanto, como americano, acho que faz sentido conter a China. As an American, I think it makes sense to contain China. What is interesting though is the whole concept. O que é interessante, porém, é que todo o conceito de ascensão pacífica de Deng Xiaoping se baseava na ideia
em suas próprias palavras, de que a China deveria se desenvolver sem atrair muita atenção indesejada. O argumento era que o país deveria esconder sua força e evitar chamar a atenção dos Estados Unidos e de outras grandes potências, porque eles tentariam conter a China. Mas essa definição de ascensão pacífica sugere simplesmente adiar qualquer conflito até que tenham força suficiente. Uma vez que atingissem certo nível de poder, inevitavelmente, nessa visão, acabariam entrando em rivalidade com outros. No entanto, parece que agora essa ascensão pacífica foi, digamos, redefinida. Agora eles falam em desenvolvimento de soma positiva, benefício mútuo, todo o espírito de Xangai. Mas eu pensei, de uma perspectiva realista, você vê algum argumento de que a China se comportaria de maneira diferente apenas por causa de sua posição? Porque se você diz que os estados buscam aumentar sua segurança, ou eles buscam maximizar segurança ou poder, porque se for segurança, então haveria mais limitações para a China. Porque os Estados Unidos, até certo ponto, são um estado insular de fato que está em sua parte do mundo. Não há rivais. Ser um hegemon regional é mais atraente. Enquanto na Ásia, se os chineses buscassem uma posição muito dominante nessa parte do mundo, isso alienaria os russos e outros. Eles poderiam se equilibrar coletivamente contra os chineses. Então não há uma certa pressão sobre os chineses para, digamos, se comportarem de forma mais moderada em sua região, dado que eles estão em um bairro com todas essas outras grandes potências. Let me say, first of all, that I don't see Deixe-me dizer antes de tudo que não vejo muita diferença entre maximizar a segurança e maximizar o poder de um Estado, porque acredito que a melhor maneira de estar seguro, ou, colocando de outra forma, a melhor maneira de sobreviver no sistema internacional, é maximizar seu poder. Acho que quanto mais poderoso você for, maior a probabilidade de sobreviver. Agora, em relação à China, não há dúvida de que foi mais fácil para os Estados Unidos se tornarem um hegemon regional do que seria para a China, porque há outros países que farão de tudo para garantir que a China não domine toda a Ásia Oriental. E isso, é claro, inclui tanto os japoneses quanto os americanos. E em relação aos russos, o fato é que por causa da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos ajudaram a empurrar os russos para os braços dos chineses. Portanto, é improvável que os russos, no futuro próximo, sirvam de contrapeso ao crescimento do poder chinês. Os indianos são um caso diferente, mas é importante lembrar que a Índia não está localizada no leste asiático. Ela está no sul da Ásia. E, embora faça parte do Quad, ou seja, a aliança que inclui Índia, Estados Unidos, Japão e Austrália, embora a Índia esteja no Quad, não acho que ela tenha grande relevância para conter o crescimento do poder chinês no leste asiático. Então eu acho que se você vai falar sobre conter o poder chinês no leste asiático, isso ficará a cargo dos Estados Unidos e do Japão. E claro, outros países também estarão envolvidos, incluindo Austrália, Filipinas, Coreia do Sul e alguns outros. Acredito que é razoavelmente fácil para os Estados Unidos conterem a China no futuro previsível. Não acho que a China vá se tornar uma hegemonia regional tão cedo. É possível que isso eventualmente aconteça. E isso é fortsättningsvis breaks, vai que estou mais para os Estados Unidos estabelecerem hegemonia no hemisfério ocidental do que será que para a China. Sim, não. Eu só quis dizer, porque parece que os chineses percebem que na Ásia Central, eles precisam limitar o quanto de poder exercem. Porque se pisarem nos calos dos russos, acabam perdendo um parceiro muito importante, que poderia, em vez disso, se tornar um adversário. Mas sobre o tema da Rússia, você identifica, se não me engano, 3 grandes potências no sistema internacional, que são os Estados Unidos, a China e acho que de forma mais distante a Rússia. Certo. Mas você acha que essa política dos Estados Unidos, agora sob Trump, buscando se alinhar mais de perto com a Rússia como motivação para acabar com a guerra na Ucrânia, você vê isso como algo organizado em torno da ideia de precisar se alinhar com a Rússia contra a China?
E você acha que é uma política realista? Algo que pode ser alcançado? Porque eu não vejo isso no momento. Mas não sei se, como objetivo de médio ou longo prazo, pode ser diferente. Well, I think, Glenn, when you look at the structure of the system, Bem, eu acho, Glenn, que quando você olha para a estrutura do sistema, o que se esperaria de um ponto de vista realista seria que os Estados Unidos e a Rússia fossem aliados, ambos interessados em conter a China. Mas esse não é o caso, obviamente. E isso se deve à guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia empurrou os russos para os braços dos chineses. Acho que o governo Trump entende, e muitos outros americanos entendem, que isso não é do interesse dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia nos prejudica de duas maneiras. Em primeiro lugar, ela dificulta muito a mudança total de foco para a Ásia, para conter a China, porque o que está acontecendo aqui é que estamos presos na Ucrânia. E se você está preso na Ucrânia, ou, para colocar de forma mais geral, está preso na Europa, então é muito difícil, se não impossível, mudar totalmente o foco para o leste asiático. Mas o segundo ponto é que, se você está preso na Ucrânia, em uma guerra contra a Rússia, está empurrando os russos para os braços dos chineses. E isso não faz sentido estratégico do ponto de vista americano. O Trump entende isso, acredito eu, e está tentando corrigir a situação. And he's trying to rectify the situation. He wants to improve relations between the Russians. Ele quer melhorar as relações entre russos e americanos. E eu acho que, de certa forma, o que ele quer fazer é afastar os russos da China e também pôr fim à guerra na Ucrânia, para que possamos nos voltar mais plenamente para o leste asiático. A pergunta que você deve se fazer é: qual a probabilidade de Trump ter sucesso nessa empreitada? Eu diria que é extremamente improvável neste momento. Acho que os russos não confiam nos americanos de forma alguma. Certamente não confiam no governo Trump. E acredito que os russos têm pouco interesse em se afastar da China e se aproximar dos Estados Unidos simplesmente porque não podem confiar nos Estados Unidos. Então, acho que os russos continuarão próximos da China no futuro previsível. Ao mesmo tempo, não está claro se Trump conseguirá encerrar a guerra na Ucrânia e mudar totalmente o foco para o leste asiático. Até agora, ele fez um trabalho muito ruim ao tentar resolver esse conflito diplomaticamente, e não há muitos motivos para acreditar que ele terá sucesso em um futuro próximo. Portanto, parece que continuaremos presos na Ucrânia, pelo menos no curto prazo. Em relação ao longo prazo, é difícil imaginar chineses e russos seguindo caminhos diferentes e nós estando em posição de nos alinharmos com os russos. Então não vejo Trump tendo sucesso. Bem, toda a premissa da teoria realista é a suposição de que o Estado é um ator racional. Mas se o Estado fosse racional, poderíamos ver que, tendo perdido a guerra na Ucrânia, os americanos deixariam a Europa, e os europeus também deveriam sair. Eles poderiam fortalecer sua posição na Europa, encerrando alguns dos conflitos com os russos e diversificando alguns de seus laços econômicos. Mas quando você olha para o Ocidente, e especialmente para a Europa atualmente, nem sempre se tem a impressão de que a racionalidade exerce uma influência muito forte sobre a formulação de políticas. Novamente, por que continuar lutando uma guerra que você já perdeu? Você só vai conseguir um acordo pior amanhã. Então, toda essa premissa sobre como os estados vão se comportar, você vê razão nisso, porque é muito difícil. Consigo ver idealmente como os estados deveriam agir para maximizar sua própria segurança. Mas você vê isso agora, nos Estados Unidos e nos europeus? Novamente, os estados estão bastante divididos internamente e os europeus? Não vejo que estejam fazendo os ajustes adequados enquanto os Estados Unidos se preparam para deixar a Europa depois de cuidar da segurança deles por décadas. Então fico me perguntando, como você faz sentido disso? Ou se tem uma forma de incorporar isso à teoria realista, a qual também sou bastante adepto, e por isso gostaria de encontrar algumas respostas para isso. Well,
As you know, Glenn, any theory Bem, como você sabe, Glenn, qualquer teoria está errada em algum momento. As teorias são simplificações da realidade, e a realidade é enormemente complicada. Quero dizer, a razão pela qual precisamos de teorias é justamente para navegar nesse mundo incrivelmente complexo em que vivemos. E quando você cria uma teoria, que novamente é uma simplificação da realidade, você deixa de fora certos fatores que às vezes vão importar, e a teoria acaba sendo provada errada. E isso é outra forma de dizer que, às vezes, os estados não agem de forma racional. E eu acho que se você olhar para o comportamento dos Estados Unidos em relação à Ucrânia nos últimos anos, não é racional. Simplesmente não faz sentido estratégico. Mas acho que o que aconteceu aqui é que toda a guerra na Ucrânia é em grande parte resultado do período de hegemonia liberal, quando os Estados Unidos não se preocupavam com a política das grandes potências, quando eram o estado mais poderoso do planeta e sentiam que podiam fazer praticamente qualquer coisa que quisessem sem se preocupar muito com o equilíbrio de poder. E em 2008, que foi no auge do momento unipolar, decidimos expandir a OTAN para a Ucrânia. Essa foi uma decisão tremendamente importante que, como você e eu já discutimos antes, teve consequências catastróficas. E você poderia argumentar que isso era racional em 2008, quando vivíamos em um mundo unipolar e os Estados Unidos estavam em posição de pensar que poderiam pressionar os russos. Mas o que aconteceu foi que isso acabou levando a uma grande crise em fevereiro de 2014 e, claro, a uma guerra em fevereiro de 2022. E em fevereiro de 2022, quando essa guerra estourou, já não estávamos mais em um momento unipolar. Estávamos em um mundo multipolar. Os Estados Unidos estavam preocupados em conter a China em 2022. A contenção já estava bem estabelecida e não fazia absolutamente nenhum sentido entrar em uma guerra com a Rússia na Ucrânia. Mas é claro, foi exatamente isso que fizemos. E na verdade, como você e eu já conversamos em várias ocasiões, os Estados Unidos não fizeram nenhum esforço para evitar essa guerra. E então, uma vez que a guerra começou, em vez de pará-la, que era o que os russos estavam tentando fazer, tomamos medidas que garantiram que a guerra continuasse, e ela ainda continua até hoje. Isso não faz sentido estratégico do ponto de vista americano, então acho que este é claramente um caso de comportamento não racional. Não está de acordo com a teoria realista. E o resultado final é que estamos com muitos problemas. Agora, meu ponto final aqui, Glenn, remete a uma observação que fiz há muito tempo, mesmo antes de pensar sobre o que é o realismo. Isso foi quando eu era jovem e os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, do ponto de vista americano, ocorreu de 1965 a 1975. Eu estive nas Forças Armadas Americanas de 1965 a 1975. Uma das lições que aprendi naquela época, e que só foi reforçada com o passar do tempo, é que é muito fácil entrar em guerras, mas extremamente difícil sair delas. Isso é especialmente verdadeiro se você é uma grande potência como os Estados Unidos, que está sempre preocupado com sua reputação. Então, os Estados Unidos entram em um lugar como o Afeganistão. E mesmo que esteja claro há pelo menos uma década que os Estados Unidos deveriam sair do Afeganistão, eles acham extremamente difícil sair. Levamos 20 anos para sair, mesmo estando claro há muitos anos que iríamos perder a guerra. Essa é basicamente a mesma situação que enfrentamos no Vietnã. Foi muito difícil sair daquela guerra. E o mesmo acontece com a Ucrânia. Foi fácil entrar nela. E a administração Biden, na minha opinião, foi incrivelmente despreocupada ao pensar em como seria fácil vencer essa guerra e viver feliz para sempre. De qualquer forma, entramos na guerra e estamos tendo uma dificuldade enorme para sair dela. E como disse há alguns minutos, isso não é racional. Lutar essa guerra do ponto de vista estratégico americano.
Esta guerra não faz nenhum sentido. Mas, novamente, é muito difícil sair dela. Então aqui estamos nós, presos nessa guerra. E do ponto de vista chinês, voltando à China, isso é um presente dos céus. Na minha opinião, os chineses deveriam torcer para que a guerra na Ucrânia nunca acabe. Na verdade, os chineses deveriam torcer para que nossos conflitos, os conflitos dos Estados Unidos no Oriente Médio nunca terminem. Porque como resultado da nossa aliança próxima com Israel, precisamos deslocar grandes quantidades de recursos navais e aéreos para o Oriente Médio, de outra forma estariam posicionados no leste asiático. Os chá não querem esses recursos asiáticos. Eles prefeririam muito mais ver esses ativos navais e aéreos no Oriente Médio. Então você tem essa situação muito interessante em que os Estados Unidos, que consideram a China seu principal adversário e um país que precisa ser contido, não conseguem fazer uma guinada completa para o leste asiático para conter a China. Não apenas por causa da Ucrânia, que é o que temos discutido principalmente, mas também por causa do Oriente Médio e do fato de estarmos em um grande confronto com os Houthis. Precisamos proteger Israel caso entre em guerra com o Irã e assim por diante. Então tudo isso acaba beneficiando a China. Os chineses estão, na verdade, numa posição muito confortável no leste asiático. Bem, sim, isso também faz parte do que me deixa perplexo. Ou seja, que esses Estados Unidos irracionais, que reconhecem o objetivo de conter a China como sua principal meta, ainda assim gastam todos os seus recursos agora no Oriente Médio e na Europa. Mas você diria que as ações dos países da OTAN em 2014 foram racionais? Porque, naquela época, derrubar o governo na Ucrânia, transformá-lo em um exército proxy para conter os russos e empurrar efetivamente os russos para fora da Europa e para a Ásia. Isso não se encaixaria em uma perspectiva racional de prolongar o momento unipolar e manter a hegemonia coletiva na Europa. Unipolar moment, have collective hegemony in Europe. Now, I would say, by 2022, I think Agora, eu diria que em 2022, acho que isso é profundamente irracional, porque estava bastante óbvio que todos estavam subestimando o quanto isso era mais importante para os russos, e eles também tinham muito mais vantagens estratégicas em termos de logística e produção industrial real. E ainda mais em 2024, nada do que está acontecendo agora é racional. Mas já em 2014, você foi um dos primeiros a dizer que isso era um erro. Por que isso não era uma boa estratégia, na sua opinião? Derrubar o governo ucraniano, transformá-lo em um proxy contra os russos para enfraquecer um centro de poder. Assim, os Estados Unidos poderiam focar na China. Minha opinião, Glenn, é que os Estados Unidos deveriam se preocupar apenas em conter potenciais hegemonias regionais. Em outras palavras, o motivo pelo qual acho que os Estados Unidos devem focar em conter a China é porque a China é muito poderosa e tem potencial para dominar o leste asiático. Acho que isso não é do interesse dos Estados Unidos. A Rússia é a mais fraca das três grandes potências do sistema. A Rússia não representa uma ameaça de dominação da Europa. Acredito que a Rússia não é uma ameaça para conquistar toda a Ucrânia, muito menos conquistar territórios na Europa Oriental. Os russos nunca demonstraram interesse em conquistar a Europa Oriental, muito menos em dominar toda a Europa. E além disso, eles não têm capacidade para isso. Esse é o ponto principal. Se você observar as capacidades da Rússia, o tamanho da população russa, a riqueza russa, e até mesmo o tamanho das forças armadas russas, eles não representam uma ameaça de hegemonia na Europa. A União Soviética era. Em 1945, a União Soviética era de longe o país europeu mais poderoso, estava posicionada no centro da Alemanha, tinha centenas de divisões. Os Estados Unidos definitivamente tinham interesse em conter a União Soviética durante a Guerra Fria. Mas a Rússia não é a União Soviética. Portanto, os Estados Unidos não deveriam estar expandindo a OTAN para o leste de conter a Rússia.
for the purpose of containing Russia, it should not be worrying any meaningful way about. Não deveria haver preocupação significativa com uma ameaça russa. E se houver alguma ameaça russa, do ponto de vista americano, faz sentido deixar que os europeus contenham essa ameaça. Mas, novamente, nem acho que exista uma ameaça russa à Europa. Não acredito que haja uma ameaça com a qual alemães, franceses e britânicos precisem se preocupar. Por isso, defendo desde o início que foi um grande erro expandir a OTAN até a fronteira da Rússia, e foi um grande erro considerar a entrada da Ucrânia na aliança. E do ponto de vista russo, achei que isso seria interpretado como uma ameaça existencial. E os russos, de fato, deixaram claro em inúmeras ocasiões que veem isso como uma ameaça existencial. Portanto, o resultado final seria que você teria uma guerra que envolveria os Estados Unidos, uma guerra na qual os Estados Unidos não deveriam se envolver, porque a Rússia não é uma ameaça para os Estados Unidos. É por isso que argumentei que foi extremamente tolo pressionar para trazer a Ucrânia para a OTAN. Mas acho que se você olhar para o leste asiático, a situação é muito diferente. Quero dizer, basta olhar para o tamanho da população chinesa, para a quantidade de riqueza que a China possui e para o estágio em que a China está no desenvolvimento de tecnologias de ponta. Os chineses vão realmente dar trabalho para os americanos. Acho que há uma chance razoável de que no futuro os chineses estejam em posição de dominar a Ásia. Isso não é o caso agora, e não acho que seja o caso no médio prazo, mas ninguém sabe sobre o longo prazo. Os chineses são um rival formidável para os Estados Unidos, e acho que os Estados Unidos deveriam se preocupar com a China e deveriam se interessar em conter a China. Isso não significa, aliás, que os Estados Unidos devam buscar uma guerra contra a China. Os Estados Unidos devem fazer de tudo para evitar uma guerra com a China, com certeza. Mas, na minha opinião, os Estados Unidos deveriam conter a China. Mas, novamente, uma lógica diferente se aplica, na minha visão, quando se trata da Rússia. Essa é minha última pergunta. Só para voltar à questão da China. Teria sido muito mais fácil, imagino, nos anos 90 ou 2000, conter a China. Mas o que vemos agora com o crescimento econômico da China, financeiramente, tecnologicamente, é que não é possível impedir seu avanço apenas com contenção. E em termos de contenção militar, os chineses parecem estar respondendo ao aumentar drasticamente suas capacidades militares, algo que eles têm poder industrial para fazer. Então, como última pergunta, em que direção você vê os Estados Unidos e a China caminhando? Você acha que existe algum caminho para um compromisso entre grandes potências, algum tipo de novo equilíbrio que aumente a segurança de ambos os lados? Ou acha mais provável que caminhe para um confronto? Porque não parece que a China queira, por exemplo, aceitar viver dentro das duas cadeias de ilhas sobre as quais eles reclamam bastante. Então, para onde vão os Estados Unidos e a China a partir daqui, na sua opinião? Glenn, deixe-me responder a essa pergunta voltando ao início dos anos 1990 e dizendo algumas palavras sobre a relação entre os Estados Unidos e a China ao longo dos anos 90 e da primeira década e meia do século XXI. A China era uma potência economicamente muito fraca, certamente em relação aos Estados Unidos, em, digamos, 1990. E o que os Estados Unidos decidiram fazer naquele momento foi adotar uma política de engajamento com a China. Esse era o momento unipolar e a ideologia liberal dominava nos Estados Unidos. Não estávamos preocupados com a lógica realista. Os realistas eram vistos como dinossauros na época. Então, o que aconteceu foi que os Estados Unidos decidiram adotar uma política de engajamento com a China, que tinha como objetivo tornar a China economicamente poderosa. Em outras palavras, nós, os Estados Unidos, impulsionamos o crescimento econômico da China durante os anos 90 e pelo menos durante a primeira década e meia do século XXI. E a China, é claro, tornou-se mais poderosa.
Quando realistas como eu diziam que isso não era uma decisão inteligente porque estávamos criando um concorrente de igual para igual, a maioria dos formuladores de políticas, comentaristas e analistas nos Estados Unidos argumentava que isso estava errado. Eles acreditavam que, à medida que a China se tornasse mais poderosa economicamente e fosse integrada a instituições ao redor do mundo, instituições essas dominadas pelos americanos, à medida que os chineses fossem inseridos nessas instituições, a China acabaria se tornando uma democracia liberal. Se viciaria no capitalismo e se tornaria um participante responsável porque estaria envolvido em todas essas instituições. E o resultado final é que essa China poderosa viverá feliz para sempre com os Estados Unidos porque ambos são democracias liberais. E como ambos são democracias liberais, deveríamos esperar um mundo pacífico. Se você observar o que os chineses diziam na época, eles também tinham uma narrativa ideológica para contar. Essa é a história que o Jeff conta, Jeff Sachs, certo? E é que a China é dominada por uma ideologia confucionista. O que os chineses enfatizavam ao longo dos anos 90 e novamente no início do século XXI é que eles poderiam estafamente possuir na cultura confucionista. Eles não acreditam em realpolitik. Eles não acreditam nas ideias de John Mearsheimer mais do que os americanos. Então você tem esses dois países, os Estados Unidos e a China, que são movidos por ideologias diferentes, mas ainda assim, ambos enfatizam a ascensão pacífica. A teoria liberal americana das relações internacionais enfatiza a ascensão pacífica, e o confucionismo também enfatiza a ascensão pacífica. Por muitos anos, as pessoas pensaram que, à medida que a China se tornasse mais poderosa, à medida que fosse integrada a instituições como a Organização Mundial do Comércio, que realmente impulsionou seu crescimento econômico, não haveria problema algum. Meu argumento o tempo todo, e eu era praticamente uma voz solitária no deserto, era que esse não é o jeito certo de pensar sobre isso. Porque à medida que a China se torna mais poderosa, ela vai querer dominar o leste asiático, vai querer agir como os Estados Unidos. Em outras palavras, a lógica realista vai prevalecer. Mas a maioria das pessoas achava que eu estava vivendo no século errado e que esse simplesmente não é o modo como o mundo funciona. Tal em Moisés, de ideologias como o confucionismo e a democracia torcelassem, essas vezes mais. É como é como estou. Era e separam et frying ves perder. Começou a parecer cada vez mais um concorrente de igual para igual dos Estados Unidos quando se observavam suas capacidades econômicas. E então começou a transformar essas capacidades econômicas em capacidades militares. O resultado final é que os Estados Unidos começaram a temer a China. Foi isso que aconteceu. É exatamente o que eu esperava. Os chineses argumentaram que o que estavam fazendo era puramente defensivo. Os chineses disseram, qual o problema de fortalecermos um pouco nosso exército, agora que estamos nos tornando mais poderosos economicamente, quando vocês, os Estados Unidos, são muito mais poderosos militarmente do que nós? Os Estados Unidos não viam dessa forma. Os Estados Unidos viam cada passo que a China dava para se defender como um movimento ofensivo contra os Estados Unidos. Como você sabe, Glenn, este é o clássico dilema de segurança. Qualquer coisa que um Estado faça para se defender parece ofensiva para o outro lado. E o resultado final aqui é que os chineses começaram a fortalecer suas capacidades militares à medida que se tornaram mais poderosos. Também acredito que eles começaram a pensar em dominar o leste asiático. Como disse antes, isso faz todo sentido do ponto de vista deles. Se você é chinês, a pergunta que deve se fazer é: você quer o exército dos Estados Unidos na sua porta? Você quer o exército dos Estados Unidos no leste asiático? Se eu fosse chinês, se eu fosse conselheiro de segurança nacional de Deng Xiaoping ou Xi Jinping, e eles me perguntassem o que eu acho da presença militar americana no leste asiático,
I say I want the Americans out. I don't want the Eu digo, quero os americanos fora. Não quero os americanos no meu quintal. Veja, nos Estados Unidos, temos a doutrina Monroe. Não queremos os chineses no hemisfério ocidental. Bem, se não queremos os chineses no hemisfério ocidental, por que os chineses deveriam querer os americanos no leste asiático? E a resposta é que não deveriam. Então, à medida que a China se torna mais poderosa, você deve esperar que os chineses queiram empurrar os americanos primeiro para além da primeira cadeia de ilhas e depois para além da segunda cadeia de ilhas. Do ponto de vista deles, isso faz todo sentido. E claro, os americanos não vão ficar felizes com isso. Assim como os japoneses, os filipinos ou os australianos também não vão gostar dessa situação. or the Australians are going to be happy about this. So there's going to be huge pushback. And this, of course, is Então haverá uma grande resistência. E isso, claro, é o que você está vendo hoje. Então, eu acho que o que aconteceu aqui, Glenn, de uma forma muito importante, é que aquelas ideologias que fundamentaram o pensamento americano e chinês nos anos 1990 e na primeira década e meia do século XXI não funcionaram como as pessoas esperavam. O mundo não se tornou pacífico. O confucionismo e o liberalismo não forneceram fórmulas mágicas para permitir que a China ascendesse pacificamente. Acho que o que aconteceu aqui é que a lógica realista básica entrou em cena assim que começamos a nos afastar da unipolaridade. Quando a China começou a chegar a um ponto em que poderia ser considerada uma grande potência, e quando Putin trouxe os russos de volta dos mortos e você passou a ter 3 grandes potências em vez de uma. You had 3 great powers instead of 1 great power. Realist logic was back. A lógica realista voltou à tona, como alguém como eu esperaria. Agora estou feliz com isso? Não. Meu livro, onde exponho minha teoria realista, se chama A Tragédia da Política das Grandes Potências, e gostaria de enfatizar a palavra tragédia. Acho que isso é trágico, essa situação em que nos encontramos em relação às relações entre Estados e China. Mas acredito que é assim que o mundo funciona quando você está em um sistema anárquico, quando está em um sistema onde não existe uma autoridade superior. É isso que se deve esperar. E é por isso que eu argumentava por muito tempo durante o momento unipolar que eventualmente chegaríamos ao ponto em que estamos agora. Mas novamente é uma situação trágica e lamento que estejamos onde estamos. Agora você fez a pergunta, para onde tudo isso está indo? You asked the question, where is this all headed? My view is you want to separate. Minha opinião é que você deve separar a competição por segurança da guerra. E acho que não há dúvida de que agora existe, e continuará existindo no futuro próximo, uma intensa competição por segurança entre os Estados Unidos e a China. Isso tem uma dimensão militar, sem dúvida, incluindo as estruturas de alianças que os Estados Unidos construíram no leste asiático. Também possui uma dimensão econômica, que gira principalmente em torno de tecnologias de ponta. Essa competição veio para ficar no futuro próximo, não há dúvida quanto a isso. Mas a questão realmente importante é se teremos ou não uma guerra entre os dois lados. E esse é um assunto que me preocupa, assim como praticamente todo mundo que observa o que está acontecendo no leste asiático hoje. Eu não acho que a guerra seja inevitável. E é importante lembrar que durante a Guerra Fria, e aqui estamos falando da competição por segurança entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os Estados Unidos se esforçavam muito para impedir que os soviéticos dominassem a Europa e até mesmo o leste asiático, nós não tivemos uma guerra. Ela terminou pacificamente. Tivemos, sem dúvida, uma competição de segurança intensa e havia um perigo constante de guerra, como mostra a crise dos mísseis de Cuba e também as várias crises em Berlim. Mas, felizmente, não tivemos uma guerra real. E minha grande esperança é que daqui para frente, a competição por segurança no leste asiático, que não vai desaparecer, não resulte em uma guerra quente.
Eu me lembro do clima ideológico do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o otimismo. Acho que a correção realista para muitas dessas suposições, novamente baseada na teoria liberal, era que a interdependência seria esse ganho absoluto que produziria a paz. Penso que a abordagem realista da economia política focava mais no ganho relativo, ou seja, quem ganha mais. E acredito que essa interdependência entre americanos e chineses significava que, a cada ano, o poder de produção se deslocava dos Estados Unidos para a China. A cada ano, a China desenvolvia tecnologias mais avançadas. A cada ano, os chineses subiam nas cadeias globais de valor, desestabilizando a distribuição internacional do trabalho, e a dívida dos Estados continuava crescendo, com os chineses continuando a absorvê-la. Então, sabe, a mudança relativa de poder, na minha opinião, sempre pressionou a situação. Chegamos ao ponto em que os americanos estão preocupados com o tamanho da China. E claro, a China também sente que cresceu demais para a arquitetura de segurança regional liderada pelos Estados Unidos. Então essa desconfiança mútua, na minha opinião, estava destinada a criar algumas tensões. Só esperamos que surja alguma solução mágica para aliviar isso. Mas devo dizer que, ao considerar os chineses, que seguem a ideologia confucionista, eles ainda assim parecem ser muito receptivos às suas ideias, como continuo vendo nas discussões políticas chinesas. If I could make one quick point, Glenn, additional point. Se eu puder fazer um ponto rápido, Glenn, um ponto adicional. Quando comecei a ir à China no início dos anos 2000 para falar sobre a ascensão da China, o argumento mais frequentemente usado na China sobre por que a China poderia ascender pacificamente não era o argumento do confucionismo. Esse certamente era usado, mas o argumento mais frequente era o da interdependência econômica, ao qual você acabou de se referir. E era muito interessante. Os chineses acreditavam que, à medida que ficassem cada vez mais ricos e se tornassem viciados no capitalismo, e a interdependência econômica se tornasse a ordem do dia, não haveria como os Estados Unidos e a China entrarem em guerra, porque na prática você estaria matando a galinha dos ovos de ouro. Em outras palavras, a prosperidade dependia da ausência de guerra e da prevalência da cooperação entre os Estados Unidos e a China. E todos estavam interessados na prosperidade. Esse era o principal objetivo da China, e esse era o principal objetivo dos Estados Unidos. Assim, a interdependência econômica seria a fórmula mágica e reforçaria a ideologia confucionista. Agora, minha resposta àquela época, e claro, ainda é minha resposta, é que a interdependência econômica parte do pressuposto de que o objetivo principal dos Estados é a prosperidade. E não há absolutamente nenhuma dúvida de que a prosperidade importa enormemente para os Estados. Estou escolhendo minhas palavras com cuidado aqui. A prosperidade importa enormemente para os Estados, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Então eu entendo por que as pessoas faziam esse argumento. Mas o que elas esqueciam é que a sobrevivência sempre precisa ser o objetivo principal. E a sobrevivência supera a prosperidade, porque, obviamente, se você não sobrevive, você não prospera, certo? E sobreviver em um sistema anárquico significa que você se importa muito com o equilíbrio de poder, como enfatizei no início do programa. Então, o que isso significava era que, à medida que a China se tornava economicamente mais poderosa, mesmo com essa interdependência econômica, e mesmo que isso tornasse todos dos dois lados mais prósperos, o fato é que o crescimento do poder da China seria visto como uma ameaça à sobrevivência americana. É assim que a política internacional funciona. Novamente, não fico feliz com isso, mas se você estuda política internacional por tempo suficiente, não tem como não observar esse fenômeno básico. Então a China se tornou poderosa como a teoria da interdependência econômica previa. Havia muita prosperidade dos dois lados, mas ainda assim, o que realmente motivou os americanos depois, eu diria, de aproximadamente 2017, foi uma palavra que você usou no início da conversa: medo. Medo da China.
E por que havia medo da China? Porque a China estava se tornando muito poderosa, certo? Toda aquela prosperidade econômica estava levando a uma China militarmente mais poderosa. E isso vai gerar medo. No leste asiático, em relação ao Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e assim por diante, isso vai gerar medo nos Estados Unidos. E o resultado final é que você vai ter uma competição por segurança no leste asiático, que vai superar toda essa teoria da interdependência econômica. E eu acho que, em grande parte, é exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo. Então acho que todos deveriam tirar a poeira dos seus livros de realismo político, porque realmente acredito que o realismo político está voltando com força. E vejo que essa era de ilusão liberal, como você chama, acabou nos cegando um pouco. Mas, de qualquer forma, professor Mearsheimer, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado. Você é mais que bem-vindo, Glenn. E lembra-se de conversar com você. Imo sempre.